Boa noite. Boa noite, doutor. A senhora tem 2 minutos para fazer a pergunta para o senhor secretário. Eu gostaria que a senhora iniciasse com o nome da senhora. Meu nome é Rinalva. Eu não vou fazer pergunta, eu só vim aqui para fazer um protesto contra o fechamento da farmácia aqui no Santo André. Ali tinha um local, sim, com ótimo acondicionamento para medicamentos, uma casa locada excelente. Concordo com o senhor Ayrton, que também é de lá. O meu caso é o caso de muitas pessoas que eu converso no bairro. Meu pai tem 75, minha mãe 73. O meu pai é cadeirante e, para buscar medicamento hoje, a gente fica 40, 50. Minha mãe chegou a ficar 1h30 na saúde mental para pegar um medicamento. O povo aqui de baixo está revoltado. A vereadora Lubogo esteve lá na igreja e ela sabe muito bem disso. E eu gostaria de saber se o senhor pode acrescentar esse abaixo-assinado na comissão, que nós temos um abaixo-assinado da comunidade. Sim. E outra coisa, a gente vai buscar remédio em outro lugar e nem sempre a gente encontra. O meu marido está com uma receita de ranitidina, que não está faltando, desde o dia 22 do mês passado. Ele foi hoje e não encontra o medicamento. Tinha de manhã, agora acabou. Tinha ontem, hoje acabou. E ele não consegue pegar o medicamento. A gente de saúde passou de casa em casa no Santo André, das pessoas acamadas, que é o caso do meu pai, avisando que não iria mais levar o medicamento. Meu pai recebia o medicamento em casa. Isso aí sempre foi perfeito. Agora, para a gente, aqui é um povo de muita gente de idade, como em todos os outros bairros, e foi péssimo. Eu faço aqui o meu protesto contra esse fechamento. Obrigado. Senhor secretário, o senhor tem a ranitidina 3 minutos. Está disponível hoje no posto da Boa Vista, Graminha, Nova Europa, Nova Suíça, Novo Horizonte, Nossa Senhora das Dores 1. Não precisa, como nós dissemos, o paciente buscar o remédio, pode ser alguém. Segundo lugar, remédio de saúde mental é de distribuição exclusiva na saúde mental, porque ela tem uma legislação específica para isso. Então, remédio de saúde mental é só em uma unidade de saúde mesmo e não em todas as outras. É de exclusivo, porque existe a necessidade de um livro especial e de uma disponibilização especial. Ok. Pode dizer. Boa noite. O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor secretário. Eu gostaria que o senhor iniciasse a pergunta com o nome. Meu nome é José Milton, eu moro no bairro Nossa Senhora de Fátima e o meu filho precisa da medicação risperidona, ele é autista, e fazem 2 semanas que ele já passou pela médica, a doutora Cíntia. Essa medicação é de alto custo, só que ele precisa primeiro passar por um pediatra, fazer todos os exames de sangue, enviar toda essa documentação para compra, aguardar a compra, quer dizer, isso demanda um tempo. Por conta disso, por não ficar sem a medicação, minha esposa precisou pegar um empréstimo para comprar o medicamento para ele. E aí é a questão da burocracia. Será que se vocês usassem o sistema de saúde, será que essas questões burocráticas não seriam eliminadas ou seriam reduzidas? As questões burocráticas, infelizmente, são leis legisladores superiores a nós. E nós temos que respeitar, infelizmente. Nós votamos nos presidentes, votamos em deputados que fazem essas leis e são eles que são responsáveis. Então, a gente precisa fazer alguma coisa nas próximas eleições. E o custo disso? Quem paga a conta? Segunda coisa, a risperidona é medicação de alto custo. Dentro da tripartição dos poderes, a responsabilidade pela distribuição do alto custo é o Estado e não o município. Nós já conversamos sobre isso. Não conversamos sobre isso. Não. Sobre a risperidona, não. Conversamos sobre outra medicação que o senhor justificou que o fornecedor não havia entregue. Mas essas duas, nós conversamos isso numa conferência de saúde. Isso. Ok? Então, é porque os servidores não usam praticamente os serviços públicos. Nós aqui, que usamos o serviço público de saúde, o SUS, nós passamos por essas
situações, e quando chegamos aqui para colocar, tem várias justificativas para... Eu gostaria que o senhor ficasse com a gente lá um mês na Secretaria de Saúde para ver as dificuldades que nós enfrentamos para a compra de remédios. E essas tripartições são coisas decididas em outras instâncias, e não aqui em Limeira. Por gentileza, como presidente da audiência, gostaria que a gente lembrasse sempre do protocolo e das regras. Eu preciso seguir as regras. Então, o público faz a pergunta por 2 minutos de tempo e o secretário tem 3 minutos. Peço que o senhor que não ocorra o debate, porque o propósito não é esse, eu preciso respeitar a regra. Como presidente. Então fica claro aqui. Agradeço. Nós temos uma grande situação para resolver, que é a questão da burocracia. Enquanto isso, nós ficamos pagando o preço e precisamos da medicação. Eu concordo com o senhor que tem burocracia, mas eu não sou responsável por ela. A gente precisa lutar para que a burocracia no Brasil mude. E para isso a gente tem que eleger outras pessoas na esfera municipal, federal e... Desculpa, na esfera municipal, na esfera federal e estadual. Isso não é de responsabilidade municipal, vocês me desculpem. Agora eu vou passar a palavra à vereadora Lucinês Lubogo. A senhora tem 2 minutos para fazer a pergunta. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o doutor Rafael, membros da mesa, vereadores, vereadoras, doutor Gerson, pessoal da Secretaria da Saúde e toda a população presente. Eu quero deixar 2 perguntas para o doutor Gerson responder para mim. O valor economizado com o fechamento das farmácias nesses 3 meses. Não é o mais importante. E se não tivesse fechado as farmácias, quais os valores previstos de gasto nesses 3 meses? E também deixar o meu pedido aqui ao doutor Gerson. Eu acho que aqui está presente o seu Wilson Cerqueira, seu Ailton, dona Francisca, e eu acho que aqui todos aqui que tinham a farmácia próximo à casa, foi uma luta de cada um. A luta lá no meu bairro foi grande. A dona Chica, eu não estou vendo ela aqui, mas é uma luta de 30 anos para chegar alguma coisa no bairro. E assim, ficou muito cômodo. A pessoa que vai ao médico é porque ela não está bem. Ela saía do médico e ela já pegava o seu remédio. Agora, eu imagino a pessoa, a mãe, que já perdeu o dia do trabalho, que tem horário para buscar filho na creche, que tem janta para fazer, que tem todos os compromissos, e mesmo os homens, se ele foi lá porque ele não está bem, sair do lugar onde ele pegava o remédio e ter que andar 3 quilômetros ou estar pegando de 2 a 3 ônibus. Principalmente o pessoal da área rural, eu acho que é um pessoal que sofreu muito, está sofrendo, porque eu tenho aqui e-mails recebidos de pacientes atendidos no dia 5/9 e os medicamentos foram... Em resposta, o mais importante não é o dinheiro. Nos 8 meses, a economia é praticamente igual, R$100 mil, numa conta de 12 milhões, não representa dinheiro. Mais importante, eu deixo bem claro, qualidade, remédio tem que ser eficiente. Ele precisa ser guardado em condições adequadas, senão ele perde a eficiência e a eficácia dele. Então, o dinheiro não é o mais importante não, gente. O mais importante são as condições de armazenamento e distribuição e por profissionais que orientem a população da forma de tomar adequadamente o remédio, Lu. Doutor Gerson, só o seu Robson falou da volta do prefeito e do secretário na área rural para voltar à população. Eu já conversei com o Mário vai agendar. Ah, tá. Muito obrigada. Agora eu vou passar a pergunta para o público. A senhora é a próxima? Por gentileza, a senhora pode se aproximar ao microfone. Antes de iniciar a pergunta, a senhora diga o seu nome e pode fazer a pergunta. Tem 2 minutos para perguntar para o secretário.
O meu nome é Maura Rocha da Silva. Boa noite para o público, boa noite, secretário. Dr. Gerson Hansi Martins, você me conhece. Secretário, pelo amor de Deus, pelo divino Deus Jesus Cristo, volte com as farmácias abertas. Eu sou responsável, eu sou do Conselho da Saúde, a ordem veio de Brasília. Eu não tenho culpa, eu sou aposentada. E o povo me ataca. Um dia eles vão me matar na rua, a culpa não é minha, é de você. Eu já falei para você, na porta do gabinete, que é você que está deixando o povo morrer. O senhor tem que me ajudar o público, que está morrendo tanta gente nessa Santa Casa, não está faltando remédio, os médicos não querem trabalhar. Ajuda eu, doutor, ajuda. Você é médico, você é cardiologista. Eu quero ir embora de Limeira, eu não quero ficar mais em Limeira, doutor. É protesto, isso que eu estou fazendo. Dona Maura. Obrigada. Já terminou? Dr. Gerson, o senhor tem... Não tenho resposta para dar. Tá bom. Próximo, por gentileza. A senhora tem 2 minutos para fazer a pergunta para o secretário, lembrando que inicie com o nome da senhora. Meu nome é Sandra. Sandra, boa noite. Não vou atender você amanhã não, hein, Sandra? Amanhã tem consulta, hein, doutor? Não vai me matar. Bom, doutor, a gente, assim, do lado da Nossa Senhora das Dores, o senhor já sabe a nossa questão, né? A gente acha que foi, assim, mais, assim, a questão, vamos colocar, fugiu a palavra agora. Lembra? Mas a questão população, assim, periferia, né? Que ficou sem a farmácia. A gente questionou isso muito, porque Geada, Belinha, Abílio Pedro, Nossa Senhora das Dores sem farmácia. O povo lá sofre. Gostaria que o senhor, assim, até fosse com a gente lá e visse a questão tanto do Geada como do Abílio Pedro, Nossa Senhora das Dores, na questão do medicamento. Sandra, vocês vão ter um posto lá. Sim, o senhor falou que vai colocar a farmácia de novo lá, né? Está correndo lá, né, Everton? Sim. Secretário, por gentileza, só para intervir para o tempo, por gentileza, vamos aguardar os 2 minutos da pergunta e da colocação, porque daí temos que respeitar os 3 minutos para que haja ordem na audiência. Por gentileza, para que não vire debate durante a pergunta. Então, como o Dr. Gerson disse, né, a farmácia do Dores 2 vai voltar e a gente está cobrando isso, né, doutor? A gente já passou até para a Comissão da Saúde, que o senhor tinha comentado isso. E eu não consigo entender porque nas outras gestões as farmácias funcionavam. E porque nessa gestão foi cortado. Tudo bem que é por falta de farmacêutico, mas porque nas outras gestões estava funcionando. E a outra coisa, doutor, é uma questão fora da farmácia, como eu já coloquei, que a gente está indignado com a farmácia do lado nosso, né, dos bairros lá, Abílio, Geada, Nossa Senhora das Dores. E outra coisa que eu queria só colocar sobre uma doença que meu amigo teve, chamada Cadazil, e a prefeitura... Cadazil. E a prefeitura não deu apoio para ele. É uma doença raríssima, não existe no Brasil, e meu minuto já acabou. Eu só queria concluir que ele teve que entrar com ação advogado, né, para ele poder conseguir os exames. Senão ele tinha morrido. Não, Sandra, são 2 coisas diferentes. Primeira coisa, ação judicial e outra conversa. A gente não está discutindo aqui, tá? Segunda coisa, você me colocar que eu não gosto de pobre é uma coisa muito grave, porque eu sou pobre, minha mãe lavou roupa para me estudar. Sim. Nasci na Vila Queiroz. Então, acusar que eu não gosto de pobre é uma coisa muito grave dentro do meu conceito de vida. É o que deu para perceber, porque os outros postos de saúde Sandra, não são periferia que está aberto, e as periferias que foi fechado. Periferias tem, e eu sempre dou prioridade à população que mais necessita da saúde. Quem trabalha comigo sabe disso. Vamos lá visitar, tá? Vou cobrar o senhor. Agora eu vou passar a palavra à vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente dessa audiência, doutor Rafael, do qual agora faltou, olha só. Eu cumprimento todos os vereadores, doutor Gerson, secretária, todo o pessoal da Secretaria de Saúde, toda a plateia que aqui nos assiste.
A pergunta principal seria, na questão, como a Lu já falou, na avaliação do senhor, nesses meses, o que realmente a gente teve, né, o olhar da Secretaria da Saúde, em termos de melhorias, custos e o atendimento, se houve essa interação com os conselhos locais, né, e quais foram esses resultados perante os conselhos locais e o Conselho Municipal de Saúde. E fica nessa questão, acho que é onde o Marcos falou, qual a possibilidade de aumentar esses pontos. A gente já sabia essa do Dores, né, do Nossa Senhora das Dores 2, mas os outros que realmente nessa questão da logística da distância, como o Belinha, ali Ernesto Quil, o Geada e tudo mais. Eu queria fazer uma colocação na questão assim dessas respostas, aí não é pergunta, é realmente colocação. É uma reclamação que nos chega muito na questão do atendimento ao público, na questão do funcionário. Eu sei que diretamente não lhe diz, porque o senhor não pode ser responsável pelas respostas que algum funcionário faça, mas a gente sabe que existe. Isso nos chega com muita frequência. Aqui não tem o remédio, aqui não tem, manda o prefeito comprar. Então, são respostas que nos chegam com grande frequência, né? E aí a pessoa, mas não dá para você olhar no sistema? Não, não tem. Então, infelizmente, assim, qual a atitude, vamos dizer assim, que a secretaria, eu sei que é reclamar, eu sei que tem a ouvidoria, as pessoas têm que fazer mais essa questão, o uso da ouvidoria, né? E eu queria também colocar, assim, aí a pergunta na questão, rapidamente, Rafael, concluo, na questão do mandado judicial, né? Eu já conversei uma vez isso com o prefeito, eu sei que na outra gestão também teve isso, mas como que daria para a gente fazer essa interação com os médicos da rede particular também, tá? Assim, como é que a gente poderia fazer, sentar junto, chamar a PM, chamar o conselho, chamar as cooperativas e tentar fazer isso para tentar diminuir, fazer uma câmara técnica, fazer uma discussão para a gente tentar diminuir essa questão dos mandatos judiciais. E só rapidamente a colocação que, assim, quando fala ali de números, eu não concordo quando coloca receita particular, receita da Medical. Porque, assim, eu vou falar pela Medical, uma cooperativa de empresas, onde a grande maioria das pessoas que tem esse convênio são trabalhadores. E são trabalhadores, eles não é porque tem convênio que ele tem condição de comprar a medicação. Não foi esse o intuito. Não, assim, mas, né, a colocação, porque às vezes isso... O funcionário coloca isso. Você tem convênio, então você não vai pegar o remédio ou o exame. É só uma questão de colocação. Doutora Mayra, você sabe que não é orientação nossa de que a integralidade da assistência é o direito de todos. E ali eu coloquei de pessoas de consultório particular também. Então, mesmo consultórios particulares, nós também entregamos. Isso é a integralidade da assistência. Então, nós não fazemos isso. Segunda coisa, a população às vezes tem medo de denunciar o nome do funcionário que os tratam mal. Não pode ter medo de denunciar. É o único jeito que nós temos de coibir. É o único jeito. Quanto a outra colocação sua, em relação à economicidade, ao grande ganho do sistema é logística, é compra, condições de armazenamento adequadas e distribuição adequada. Como nós vamos resolver isso com o funcionário que não quer nem prestar orientação? Porque eu tenho aqui no meu celular, eu tenho um sistema e falo para vocês. Fala o remédio, eu sei se está faltando, se não está faltando. Eles têm esse acesso lá. Eu sei que a unidade tem o remédio. Nós estamos preparando um decreto do prefeito dizendo que os funcionários têm que fazer isso. É chovendo molhado. Vocês vão me dizer, é chovendo molhado, Gerson. Será que o funcionário não sabe que ele tem que fazer isso? Ele tem tudo isso na mão dele. Mas nós estamos construindo um decreto para que o funcionário realmente seja, não obrigado, mas que ele entenda que quem paga o salário dele é a população. Somos nós, eu também pago. Todos nós pagamos imposto. Então, o funcionário tem que crer. Mas, infelizmente, a estabilidade do servidor público cria uma dificuldade muito grande na assistência. Não sei quando a gente vai acabar com isso. É um sonho. Quanto à sua terceira pergunta, que acho que eu estou estourando o tempo também, é mandado judicial. Eu e o Mário já estivemos na reunião do corpo clínico nesse dia, acho que você chegou atrasada. Eu estive na Medical, eu estive na Unimed, na reunião com o Mário também, e digo para vocês, as coisas não resolveram, porque nas pessoas, são 2, 3 médicos, doutora. A grande mandado judicial é 2 cardiologistas. Chegou mandado judicial a semana passada, a semana retrasada lá, do remédio para baixar colesterol. Foi lançado no Congresso Brasileiro de Cardiologia faz 15 dias. O remédio injetável.
E o paciente estava tomando uma dose, estou dizendo em relação a médico, que não é uma dose máxima do que ele estava tomando ainda. Sabe quanto? R$15.000. Se o médico chega para mim e fala, Gerson, você tem colesterol alto, você vai tomar uma injeção de R$15.000 por mês para achar seu colesterol, eu mudei médico, doutora. Não, doutor Rafael. Então, na realidade, nós estamos tentando o quê? Fazer uma câmara técnica, mas você sabe a dificuldade que tem. Tem que partir da PM, eu penso, e do CRM, e médicos diferentes, médicos não podem morar em Limeira. Talvez o judiciário aceite essa câmara técnica de médicos não residentes em Limeira. Isso a gente precisa sentar, conversar e tentar conversar com o judiciário. Desculpe de eu passar o tempo. Vou passar a palavra agora ao vereador Cleiton Silva. Boa noite, senhor presidente, Rafael Camargo, qual está presidindo com maestria essa audiência pública. Quero cumprimentar a nobre vereadora Érica Tanque, na pessoa do qual eu cumprimento todos os vereadores, doutor Gerson, no qual eu cumprimento todos os funcionários aqui do Executivo e público presente. Doutor Gerson, eu vou tentar ser o mais breve para que haja um entendimento. Não só nós, como a maioria dos vereadores, como a maioria da população também, nós entendemos que nós não podemos tirar do povo esse poder de pertencimento. Então, nós acreditamos que o fechamento, não que nós vemos como algo ruim, mas algo que tem que ser reavaliado. E pensando aqui em tudo que eu ouvi, tudo que a gente tem debatido, nós estamos vendo que há algumas não digo falhas, mas algo para ser melhorado, para que essas farmácias possam ser reabertas. Como disse o Estevão, o novo vereador Estevão, esse sistema ser de código aberto, então o problema não é o sistema. Seria, assim, de pessoas e de armazenamento desses remédios. Então, quero fazer minha pergunta da seguinte forma. Nós vimos aí, há coisa de alguns meses atrás, o prefeito anunciando que vai vai construir mais 3 postos de saúde. Então, a gente sabe da necessidade que tem da área da saúde, todos os bairros, seja periféricos, seja os bairros rurais, o Lopes, o Pinhal e o Tatu. Está havendo um estudo para que haja essa melhoria nas farmácias que foram fechadas, principalmente de armazenamento, de contratação de pessoal para entrega adequada do remédio, para que possa voltar essas farmácias, tá tendo uma visitação nesses lugares para essas melhorias, para que possa também contratar mais pessoas, visto que o sistema ele é de código aberto e dá para usar isso daí? Primeira coisa, na outra audiência, eu realmente falei que nós não podíamos abrir no sistema. Eu não tenho conhecimento profundo de informática. Eu fui consultar o Danilo e realmente depois o Danilo me informou isso, o que o vereador Estevão disse. Realmente ele pode ser colocado em outras... O grande problema, vereador, estrutura física. Nós não temos essas unidades de estrutura física. Nessas que estão sendo construídas, a gente está colocando farmácia nessas unidades. E elas vão ter realmente farmácias. Mas há um estudo para as outras terem? As outras, desde que a gente consiga reformá-las e terem estrutura adequada. Gente, é uma incoerência nós cobrarmos das farmácias e nós não temos estrutura adequada. Nós multamos, a Vigilância Sanitária multa farmácias se não tem estrutura adequada. E nós não temos e fingimos que temos. É uma incoerência muito grande. Com a palavra agora. Sim. A gente pede para o proprietário da Hilux, de placa FIR 7268, para comparecer no lugar que está estacionado, por favor. A Hilux FIR 7268. O Flávio. É do Flávio. É do Flávio. É do Flávio. Com a palavra agora a vereadora Constância Félix. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, doutor Rafael, todos os vereadores presentes, doutor Gerson, funcionários, plateia presente, público presente. E eu fico aqui, doutor Gerson,
pensando o seguinte, e eu ouço as pessoas vindo aos microfones, colocando, falando em nome, às vezes, de si próprio, falando em nome, às vezes, de um grupo de pessoas. E me bate uma tristeza muito grande. E eu vi alguém falando por que era diferente, hoje está dessa forma. E a gente não sabe, por mais que explique, a gente não consegue, eu não consigo entender. Então eu imagino a população, as pessoas que vêm aos nossos gabinetes. A campanha do câncer, por exemplo, começou agora. E eu comecei a passar algumas mensagens. E aí foi que eu realmente soube o quão grande é o problema, quantas pessoas aí na fila de cirurgias, remédios, enfim, é um assunto muito longo. E a pergunta que eu formulei aqui foi exatamente a que o nosso vereador acabou de fazer. O que aconteceu é que tanto o prefeito, tanto o Mário, e acho que o senhor também falou, limitando em 17 farmácias, e agora com o estudo, que inclusive eu quero parabenizar o Estevão pelo estudo que ele fez, descobriu-se que no contrato essa licença é ilimitada. Eu estive olhando agora com ele ali. Por que, doutor Gerson, a gente não poderia voltar, eu já vi que o senhor explicou alguma coisa, mas ainda para mim não está claro, retomar, eu acho que não há problema nenhum, dá licença um pouquinho, senhor presidente, eu acho que não há problema nenhum, eu acho que o importante é a gente às vezes corrigir um erro, e eu estou sentindo que eu sinceramente acho que ainda dá para fazer alguma coisa. Se nós temos a possibilidade de aumentar esses pontos de distribuição, por que não fazer isso? Eu tenho percebido muita dificuldade do senhor prefeito nessa administração, muita mesmo. Eu só não sei se é ineficiência dele ou o que acontece. Mas eu estou sentindo uma dificuldade muito grande em todas as áreas. E a área da saúde, sinceramente, quando eu vejo alguém no meu gabinete, eu tenho vontade de chorar, porque a gente não pode fazer nada e não estou vendo isso, nenhuma decisão nesse sentido. Doutor Gerson, gostaria que o senhor realmente, eu sei da competência do senhor, eu gostaria que o senhor retomasse com o prefeito, com o Mário, a possibilidade de voltar a funcionar esses pontos para que a nossa população seja melhor atendida na cidade. Muito obrigada, senhor presidente. O problema, Constância, como eu disse, é um problema de vigilância sanitária. Nós não temos estrutura adequada. Segunda coisa, tem problema de funcionários? Temos também. Mas, principalmente, é isso. Para funcionar hoje, um ponto de distribuição de remédio não chama ponto de distribuição de remédio, chama farmácia. O Conselho Geral de Farmácia enxerga como farmácia. E o nosso amigo que discursou aqui, algumas coisas eu discordo, mas muitas coisas eu concordo, algumas coisas ocorriam de desperdício. E a gente não pode... Isso que eu disse que é desperdício, deixar remédio vencido. Não que queira, nem que o nosso funcionário quer. Ele não tinha acesso a sistemas. Hoje ele consegue enxergar isso. E nós estamos caminhando até atingirmos uma estatura completa. Nós estamos reformando unidades, nessas reformas vão ser colocadas... estrutura adequada, ar-condicionado, condições de umidade adequada para que possa voltar a funcionar. Mas tudo isso é um problema, Constância. Você sabe, você já foi prefeita, você sabe que é lento, o sistema público é lento, é burocrático. O doutor Gerson, mas nós temos o seguinte... Por favor, Constância. Dá licença um pouquinho, mas é que ele citou, eu preciso me corrigir. É o seguinte, eu não fui prefeita e outra coisa, eu tenho dito aqui nessa tribuna que nós não precisamos saber dos problemas, nós precisamos saber das soluções. O prefeito foi eleito para isso. Eu não estou falando do senhor, estou falando do prefeito. E nós estamos fazendo. O prefeito tem que ser criativo e criar uma situação nova, porque para deixar do jeito que estava, ou piorar, nós não precisamos. A gente precisa de um prefeito eficiente. É isso que a gente precisa. Por gentileza, eu peço que os demais vereadores sejam um pouco mais diretos, até porque eu, como presidente,
vou me abster da presidência para que possa, como vereador somente, fazer as minhas perguntas, das quais já estão elaboradas. Então, que a gente fosse mais prático, até porque tem demais vereadores querendo fazer a pergunta. Então, com a palavra agora, o vereador Lemão da Jeová Rafá e, em seguida, a vereadora Érica Tanque. Vou perguntar daqui mesmo. Senhor presidente, secretário, Everton, que fez uma comparação, Everton, quero dizer para você, com todo o respeito, eu gosto de nivelar a minha cidade por cima. Piracicaba, se tem 100 remédio, eu quero que Limeira tenha 500, 600, 1000, porque a minha cidade é a minha cidade, é a minha casa. Se outras cidades têm menos, infelizmente, o problema é deles lá, né? Nosso problema é aqui. E a doença, ela não é para amanhã. Quando eu fico doente hoje. Preciso do remédio hoje. Outra coisa, doutor Gerson, sabendo que 30 mil pessoas migraram do setor privado para o setor público, então teve um aumento de pessoas no setor privado, público. E nós estamos gastando o mesmo valor que o ano de 2016. Eu gostaria de saber do senhor, diminuiu-se o número de pessoas atendidas ou nós estamos conseguindo comprar um remédio com desconto? Ou o que está acontecendo? Porque, pelo que eu estou sabendo, se aumentou o número de pessoas atendidas pelo SUS, nós estamos agora gastando o mesmo tanto do ano passado, né? Pela comparação aqui, 300 mil aqui a menos ou a mais. O senhor tem os dados de quantas pessoas estão sendo atendidas, foram atendidas no ano passado e esse ano? E, bom, da judicialização, a doutora Mara fez a pergunta, já estou satisfeito. O número de pessoas atendidas em relação ao ano passado, esse ano, é 15 mil pessoas a mais, tá? Eu tenho os números. Aproximadamente, eu não me lembro se é 15 ou 18, mas é em torno disso. Agora, todas as pessoas retiram remédio nas farmácias, nas nossas farmácias. Nós não fazemos acepção de pessoas, por causa da integralidade da assistência. Então, se chega uma pessoa lá, com o seu chinelinho havaiano, ela retira, mas se chega alguém com Hilux, retira também. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, todos são iguais perante a lei. Então, na realidade, o número de imigrantes no sistema público de saúde aumentou o número de exames, aumentou o número de cirurgias, aumentou o número de internações, mas sem interferir no número de assistência farmacêutica, não houve interferência. Obrigado, secretário. Conforme agora a vereadora Érica Tanque, depois eu vou passar para o público novamente. A senhora tem 2 minutos, secretário, 3 respostas. Obrigado, senhor Rafael. Doutor Gerson, o senhor sabe do respeito que tenho pelo senhor, mas sabe também que fui contra e sou contra o fechamento das entregas de medicações. 90 dias, na verdade, o senhor disse que faria uma avaliação e daria uma resposta até essa casa referente a se havia melhorado ou não. Sei que temos um problema de segurança, muitos postos nossos são assaltados, é um assunto que deve ser levantado. A falta de profissionais para que façam essa entrega, não competentes, mas habilitados, sim. A inadequação estrutural e o sistema só ter 17 pontos. Doutor Gerson, nós estamos trabalhando no sentido de voltar a ter o atendimento nesses outros postos, isso é, prevendo contratação de funcionários, prevendo, estudando a reestruturação física desses postos, a falta do sistema, a possibilidade de ser comprado, a segurança para que eles não sejam levados os computadores embora. A área rural, principalmente, doutor Gerson, poderíamos dar prioridade para que essas fossem as primeiras atendidas? E qual o posicionamento do senhor sobre os 90 dias? Essa é uma colocação que eu preciso fazer, porque, como já disse para o senhor, entendo a parte técnica que o senhor defende, mas a gente precisa progredir nessa parte para poder fazer o atendimento a essas populações. Essas unidades. Obrigada. Essas unidades que não ficaram com unidade de dispensação, elas não têm condições de ter farmácia. As que vão entrar em reforma, nós colocamos a estrutura para ter uma farmácia. Então, quando elas forem reformadas, elas vão ter realmente essa possibilidade.
Só para você ter uma ideia, quanto à falta de profissionais, isso aí pode ser chamado de profissionais. Quanto a computadores, nós temos computadores hoje de emendas parlamentares, nós não colocamos porque, infelizmente, nós somos roubados frequentemente. Então, nós precisamos de um sistema que seja viável economicamente. Esse sistema o sistema digital que a prefeitura usa de entrada, saída e de vigilância é um sistema caro. Então, para a saúde, vai ficar muito caro. Nós vamos ter que ter um sistema daqueles que a gente tem nas nossas casas. E é isso que nós estamos estudando, nós temos que licitar para que a gente coloque nessas unidades e consiga monitorá-las melhor para que não sejam assaltadas. O número de assaltos realmente nas nossas unidades é muito grande e aqui está a população, eu acho que a população tem que colaborar conosco também, no sentido de se ver algum movimento alterado em algumas unidades nossas, avisarem a segurança municipal para que eles vão até o local e evitem. Às vezes, esses dias os indivíduos invadiram o CASME, que é o Centro de Saúde da Mulher, e quebraram um transdutor. Transdutor é aquela coisinha que coloca no corpo para fazer o exame. Para que quebrar o transdutor? Então, infelizmente, a gente passa por grandes dificuldades nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, o governo publicou sexta-feira passada uma portaria da atenção básica nova. Não tem farmacêutico nessas portarias, devido às dificuldades que todos os municípios do Brasil enfrentam. Então, na realidade, nós estamos estruturando a rede para que a rede possa realmente ter mais pontos de distribuição. Agora, isso leva um tempo do vereador Érica. Agora vamos chamar alguém do plenário. A senhora tem 2 minutos para fazer a pergunta. A senhora pode ajustar o microfone, por gentileza? Peço apenas que a senhora inicie a pergunta dizendo o nome da senhora, por gentileza. Meu nome é Vânia, boa noite a todos, com muito respeito a todos. Olha, eu gostaria de saber o seguinte: como é que uma pessoa com 60 anos de idade está com a pressão alta e vai num postinho e falam que não pode medir, porque ela tem que esperar 10 minutos lá. E isso é uma coisa que eu tenho que fazer. É uma das coisas. Outra coisa, somos muito maltratadas lá. O senhor tem que fazer uma faxina geral, porque o negócio está feio. E outra coisa, meu filho, eu não sei se é da parte da psiquiatria. Eu estou com um exame aí, gente, para fazer uma cirurgia. Sabe quantos anos faz? 2 anos. Perderam o meu exame, gente, na policlínica. Que é isso, meu prontuário? Que é isso? Onde já se viu um negócio desse? Eu estou horrorizada. Eu estou aqui, ó, para fazer, passando dores e dores. 2 anos. Enfiar aonde esse papel? Realmente eu não tenho essa informação. A senhora dá seu nome do término da reunião, a gente vai ver o que aconteceu. Eu gostaria de saber onde está enfiado isso. Doutor Gerson, por favor. E gostaria também de saber por que aqui em Limeira não tem um hospital psiquiátrico. Porque quando meu filho chegou lá, como que fala? Na Unimed, não, Não, nesse daqui, a humanitária, sabe o que falaram para mim? Aqui no hospital de louco. Eu falei, não é louco porque não é seu filho. Eu falei, no dia que for seu filho, aí você vai tratar bem. E no dia que meu filho matar aqui em Limeira, aí a polícia vem o escambau. Porque a gente chama a polícia e não aparece. Polícia joga para SAMU. SAMU joga para não sei o quê. Sei o quê. Que é isso, gente? A saúde em Limeira está horrível. Está péssima. Está uma... Desculpa falar. Bosta. Doutor Rafael, eu acho que é uma ofensa pessoal, assim, eu acho que é melhor não responder. E eu peço à população que, quando vier fazer a pergunta, que se atente ao tema, que é o fechamento dos 17 pontos. E eu quero resposta, viu? Da minha cirurgia. Existe mais alguém? Existe mais alguém da plateia? Vocês vão dar. Meu papel está lá, pode procurar. Só se enfiar. Com a palavra agora o vereador Wagner Costa. Vaguinho da Santa Luzia. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
nobres vereadores, plateia que nos assistem, plateia que está presente, doutor Gerson, muito obrigado pela tua participação. Também quero relatar aqui que sou contra também o fechamento dos 17 pontos de farmácia no nosso município. E trago aqui o descontentamento de grande parte da população que aqui nós, nesse legislativo, representamos, que não concorda com esse fechamento. Eu gostaria de dirigir algumas perguntas, doutor Gerson. Primeiramente, a fala do colega Augusto Alexandre, que relatou a referência de remédios de Limeiras no sul de Minas, né? E aqui também peço à Comissão de Saúde dessa casa que pudesse chamar também esse senhor para que pudesse ser ouvido nessa questão, porque eu acho que é um assunto grave no município, se isso realmente está acontecendo. Segundo, é referente aos medicamentos na região da zona rural, que foi dito aqui que os medicamentos eles são entregues no dia seguinte. Essa não é a informação que chega ao meu gabinete e que também, relatado aqui, essa informação não procede, né? Referente também à listagem que as farmacêuticas fazem com solicitação de medicamentos. Essa solicitação enviada via sistema para a Secretaria da Saúde das farmacêuticas ou técnicas em farmácia, isso é respeitado, doutor? A solicitação da pessoa que está lá acompanhando a saída do medicamento, ela deve ali saber mais ou menos qual é a quantidade de medicamento que é utilizada. Quando ela solicita lá 500, a secretaria envia a quantidade solicitada para os postos, para as farmácias, já concluo, vereador, ou a secretaria própria que envia a quantidade que ela acha assim necessária. Volto a dizer novamente que sou contra o fechamento dos 17 pontos. Nós hoje fazemos uma série histórica. E se a pessoa que fez o pedido está muito acima da média que ela gasta, realmente não é enviado. Porque nós fazemos uma série histórica, ela tem que justificar. Porque está gastando muito mais acima do que aquilo que ela pediu. Se a média de consumo dela é X, ela está pedindo 25%, 30% a mais. Aí nós temos que ver. A população continua a mesma naquela região. Quanto à denúncia foi feita aqui, realmente é uma denúncia grave. Foi feita uma denúncia, mas não foi feita uma prova. Eu acho assim, se ele tem uma prova que os remédios de Limeira estão indo para o sul de Minas, eu digo para vocês, isso aqui é uma coisa de extrema gravidade. Se é que realmente existiu, ou existe ou existiu, ele deve trazer as provas que ele tem. Porque falar numa audiência pública que isso ocorreu e não provar realmente é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa que tem que ser investigado. Não é Polícia Federal, não, isso é Ministério Público. Agora, isso realmente, para dizer uma coisa dessas, é uma coisa muito grave. Então, realmente... Bom, tem uma pergunta... Faltou uma, doutor Gerson, que é referente aos medicamentos serem entregues no dia seguinte na zona rural. Essa é a informação que eu tenho da coordenação da unidade. Vou rever isso, Wagner. E vou rever, Lugo. Por gentileza, a senhora tem 2 minutos. Comece com o nome da senhora, por gentileza. Meu nome é Rosemi e eu estou representando o Jardim Nossa Senhora do Amparo e adjacências. E boa noite a todos. Eu vou ser bem breve no que eu tenho para dizer. Primeiro, eu queria perguntar para o doutor Gerson se ele, com o fechamento do postinho lá do Amparo, o senhor sairia de lá com uma muleta ou com uma cadeira de roda para ir buscar medicamento no Nova Europa ou no Morro Azul, aonde tem que se atravessar o anel viário ou a passarela. Porque as pessoas idosas dependem de neto, filho, esses trabalham, às vezes não pegam o posto de saúde aberto. Outra coisa, eu acho que o ser humano, ele tem que ter a humildade de reconhecer que muitas vezes
certas decisões nós erramos. E no caso do Jardim Nossa Senhora do Amparo, o senhor, junto com o Mário Bution, errou-se em fechar a farmácia e agora está protelando que vai fechar o postinho. Lá já foram vários vereadores, assessores de vereadores, não estão tendo êxito. Eu não sei se estão tentando falar com o senhor e não conseguem. É isso que eu quero pedir para o senhor. Que eu acho que todo ser humano tem que ter a humildade de falar, não, eu errei. E para finalizar, nós temos uma casa para ser alugada lá para o postinho. Se o senhor se interessar depois, nós podemos conversar. Então, aqui os meus colegas. Sem nenhum problema. Se você tem a casa, pode apresentar. Porque se tiver dentro do aluguel da não prefeitura, pode continuar. Lá para nós está muito sério. E a questão de ônibus lá também é zero. A linha 6 não passa nem Nova Europa, nem Morro Azul. O povo depende da caridade dos outros para ir buscar remédio. Quanto ao que você disse dos idosos e deficientes, nós temos a família, junto com o poder público, tem a responsabilidade de cuidar dos idosos. Eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha mãe acamada e a família também tem a responsabilidade de fazer isso. Mas nós temos que ter essa consciência, a responsabilidade. A Constituição é bem clara. O dever da família não exclui da sociedade, não exclui do poder público. Obrigado. Alguém mais? O ex-vereador agora. O senhor tem 2 minutos, por gentileza. Comece com o nome do senhor. Meu nome é Wilson Cerqueira. Queria cumprimentar aqui o presidente, Dr. Rafael, o secretário e todos os vereadores, e principalmente a população que teve essa consciência de vir aqui hoje, nessa audiência, para buscar uma resolução ou uma solução para um fato que, para mim, é muito grave. Nós não estamos falando aqui da burocracia que a lei faz, que implementa nos estados, nos municípios. Como eu já sou ex-vereador, já conheço muito isso. O que precisa ser feito é uma opção de governo. O governo precisa fazer uma opção se defende a vida do povo ou se defende a burocracia. Porque é isso que nós estamos assistindo aqui. Eu queria fazer um apelo para os vereadores, colegas meus, que fui vereador com outros vereadores aqui, os novos vereadores, parabenizar essa comissão pelo trabalho que está fazendo, mas, meus amigos, está ferindo o direito e a dignidade da pessoa humana aqui nessa cidade. Você está dizendo para as pessoas que ela vai ao posto de saúde, pega uma receita e volta amanhã para saber se vai tomar o remédio? Isso é um absurdo, isso é ferir a dignidade humana, gente. Então eu queria dizer para os senhores vereadores, são pessoas dignas, pessoas de luta, conheço vários aqui, e o trabalho dessa comissão mostra isso. Eu acho que não é nem o doutor Gerson, é o prefeito que dirige a cidade. É ele que foi eleito para poder dirigir, para ser o gestor dessa cidade, ele precisa responder por isso. E essa Câmara Municipal, com o Poder Legislativo, precisa corrigir isso, precisa cobrar desse governo para que ele realmente olhe para os trabalhadores, para o povo. Os trabalhadores da saúde carregam depois dos ombros a falta de responsabilidade dos governantes, porque é no servidor público que cai muitas vezes a responsabilidade. Eu queria só fechar aqui e dizer que eu sou também conselheiro local de saúde, e o ANAVEC, as pessoas vão morrer está morrendo pessoas lá para atravessar a pista para buscar remédio fora de lá. Queria fazer um apelo ao secretário que o ANAVEC voltasse, que os postos voltassem a ter remédio. Isso em nome das pessoas, em nome da vida na nossa cidade. Muito obrigado. Doutor, vai refletir? Não fez pergunta nenhuma. Ele não fez pergunta para mim. Não fez pergunta. A minha pergunta é o seguinte: o senhor falou. Meu nome é Ayrton José. Isso. Meu nome é Ayrton José de Souza. Eu sou lá do Jardim Santo André, Jardim Santana. O senhor falou. O senhor conhece o meu posicionamento desde a gestão passada. Foi uma luta para conseguir, porque nós éramos do postão de saúde. Fui a favor de fazer a policlínica. E hoje nós estamos sofrendo.
Sofrendo porque não foi uma UBS que foi prometida, tem até planta lá necessária, que o senhor sabe muito bem disso daí. E a minha luta é uma UBS lá no meu posto, no meu bairro. Não foi conseguido. Chegou uma CFS, tudo bem, mas saiu o remédio de lá, então a gente fica inviável. É fácil jogar na vigilância sanitária, está muito bem, o lugar é limpo, a casa é muito adequada para isso. Pior está lá no centro, que do centro e lá no Santo André não tem nada de diferente. Então, a policlínica, eu sou a favor, mas sou a favor que a nossa policlínica era o nosso posto de lá. Nós somos um dos bairros mais antigos. E nós somos o primo pobre de lá. Nós não somos o primo rico. O primo rico também está correndo lá e não está conseguindo nada. Então, a minha pergunta é essa. É simples. Por que vai tirar a CFS de lá, se o senhor vai ter condição de construir uma UBS, ou o senhor vai colocar de volta os remédios lá? A desculpa de vigilância sanitária, para mim, não atende. Eu só queria saber disso daí. O senhor pode não concordar com as leis da vigilância sanitária, mas elas existem e devem ser respeitadas. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Gerson, público presente. Meu nome é Reginaldo, eu sou conselheiro municipal de saúde. Quero também aqui registrar minha indignação, também sou contra o fechamento dos 17 pontos de distribuição. E o que eu vim falar para vocês, está aqui em minhas mãos quase 2.400 assinaturas, abaixo-assinado, a população deixou comigo, né? Então eu, como conselheiro municipal, tenho o dever de trazer aqui para a comissão. Eu queria só ler no meu tempo, ler um pouquinho da íntegra desse abaixo-assinado. Nós, moradores do bairros Belinha Almeto 1, 2 e 3, Vista Alegre, Nossa Senhora do Amparo, Anavec, Boa Esperança, Cidade Jardim, Ernesto Quio 1 e 2, Lagoa Nova, Pinhal, Tatu, Lopes, Odécio Degan, Santo André, Vila Queiroz e Nossa Senhora das Dores, através desse abaixo-assinado, manifestamos nosso repúdio à intenção do prefeito Mário Botion em promover o fechamento de 18 farmácias, localizadas em 15 centros de saúde da família, todos eles localizados em locais da periferia da cidade. Aqui falou 18 farmácias, é 17, né? Mas a gente foi feito antes, né? Mas vamos manter aqui, de repente pode colocar uma aí sem a gente saber, né? O anúncio das medidas foram feitas sem nenhuma consulta aos usuários do sistema, nem nas unidades relacionadas a deixarem de existir. Desde a campanha eleitoral, o prefeito propagandeou que nada faria sem consultar a população. Tal ação, neste caso, não aconteceu. E o que é pior, antes de oficializar a intenção, através da imprensa da cidade, várias unidades de CFS já cumpriram a determinação de não mais distribuir medicamentos e já orientavam onde buscar o remédio. Então, eu queria colocar para vocês que essa audiência aqui é muito importante, mas ela poderia ter acontecido antes, teria consultado a população antes. Se a população fosse consultada, teria evitado o que está acontecendo hoje. Então, o que falta é realmente consultar a população. Para concluir, agradeço os vereadores que estão aqui, faço uso da palavra da Zezé quando ela falou no começo. Vocês foram eleitos pelo povo. Então, como diz ela, não devemos abaixar a cabeça. A população está aqui, não abaixou a cabeça e querem que volta esses 17 pontos de distribuição. Não vamos dizer não ao fechamento. Então, obrigado a vocês que estavam aqui. Pena que os outros vereadores também não estão. Muito obrigado. O senhor vai deixar o abaixo-assinado? Eu vou aceitar o abaixo-assinado, por favor. Doutor, posso responder aqui? A implantação... Sim. Eu estava na reunião presente, eu não sei se era secretária já, mas eu estava na reunião e o Conselho Municipal de Saúde aprovou essa regionalização de disponibilização de medicamentos. E o senhor Reginaldo parece que não estava lá na reunião. Nós vamos ter mais uma pergunta para o público e depois nós vamos fazer o encerramento aqui pelo plenário. Por gentileza, diga o seu nome. O senhor tem 2 minutos para perguntar ao secretário de saúde, Dr. Gerson. Meu nome é Anderson, sou conselheiro local de saúde. Eu queria saber com o secretário se houve alguma vez uma ação judicial para que fosse fechada alguma farmácia. Porque o senhor tomou um posicionamento que nem o judiciário tomou mandando fechar nenhuma farmácia. O senhor não acha que deveria o senhor, como um gestor, estar resolvendo, solucionando
Tanto que eu participei da última reunião do Conselho Municipal, o senhor Adelino, que é um conselheiro municipal, ali ele mostrou o diagrama, a questão de estatística, que existe o saldo que deveria ser usado, para o senhor estar usando e colocando treinamento no pessoal. Você desculpa, mas você está confundindo a apresentação do senhor Adelino. O saldo é outra coisa, é uma outra... assim. O senhor já finalizou a pergunta? Só isso. O senhor tem 3 minutos para responder, doutor Gerson. As contas do Fundo Municipal de Saúde são divididas em 5 blocos. Tem um bloco de gestão. O bloco de gestão é treinamento de conselheiros de saúde, não de funcionários públicos. Então, esse dinheiro seria para treinamentos que o senhor Adelino ventilou, e não para treinamento de funcionários da saúde. É um outro bloco de funcionamento. A outra pergunta, eu já respondi tantas que eu... não teve nenhuma determinação judicial, não. De fechamento de postos. Agora, a lei dos Conselhos Regionais de Farmácia é bem clara. Para qualquer unidade de dispensação de remédio, nem a unidade, é farmácia, tem que ter farmacêutico. Eu quero deixar a presidência aqui. Doutor Augusto, infelizmente eu não... É que ele citou o que eu falei aqui, a denúncia. A denúncia chegou a mim. A apuração do fato cabe ao senhor e aos senhores. Mas eu preciso de alguma coisa plausível. Olha, se toda denúncia for baseada em plausível, ninguém vai para a cadeia nesse país, não esclarece crime nenhum. Tá ok? Então me processa. Eu preciso... Então eu tenho a denúncia e trouxe para vocês. Os fatos os senhores apuram. Eu preciso dar continuidade aqui na audiência pública, da qual eu vou me ausentar da presidência, vou nomear agora a vice-presidente como presidente da audiência, para que eu, na qualidade de vereador, também possa fazer as minhas perguntas. Eu passo a palavra para o vereador Dr. Rafael Camargo, que tem 2 minutos para fazer as perguntas para o Dr. Gerson. Obrigado, presidente. Dr. Gerson, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor de forma clara, objetiva. Não farei todas as perguntas dentro do meu tempo para que não haja confusão nas respostas e que haja o entendimento correto de cada pergunta. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor: se foi feito pesquisa ou algum tipo de consulta popular e se existe dados estatísticos que comprovem nos bairros que sofreram o fechamento, que tiveram aí, que foram afetados, se tem algum dado sobre a opinião pública, se eles foram consultados, se existiu alguma consulta popular nos bairros que seriam fechados antes de tomar a medida. Quando eu assumi a secretaria, nós estávamos no processo de transição. Foi feito estudo técnico de números de atendimentos e disponibilizações de medicações. E a estrutura física, se era compatível. Isso foi feito, Rafael. Consulta popular, não. Consulta popular, não. O senhor sabe em porcentagem qual o valor na economia, em porcentagem, desde que se implantou? Para falar em economia, a gente precisa fechar... Doutor Gerson, ele precisa fazer todas as perguntas e depois o senhor tem 3 minutos para responder. Okay. Se o senhor quiser ir anotando, que são 5 perguntas, então a primeira pergunta foi respondida. Se o senhor sabe em porcentagem o número da economia dentro dos 90 dias aí, ou até os 5 meses do fechamento, a porcentagem da economia. E eu queria saber se o senhor acredita que nessa economia está embutido a desistência do paciente na hora de ir até o posto por conta dos 3 quilômetros, isso força às vezes o paciente a comprar o remédio,
ou se o paciente pode até ter deixado de tomar algumas medicações, como eu já presenciei isso em várias casas, que muitos pacientes deixaram de tomar alguns remédios, não todos, por conta da distância e da dificuldade. Eu queria saber também se dentro do sistema utilizado, se ele controla os estoques e os prazos de validade. Essa é para mim, vereador. E eu gostaria que o senhor me explicasse o desperdício de medicamento em alguns pontos de distribuição, como eu, junto da Comissão da Saúde, me deparei com remédios sendo descartados por prazo de validade vencida e também lotes de medicamento que chegavam e já tinham vencidos também, tendo em vista que já temos 6, 7 meses aí com o sistema funcionando. Eu gostaria que o senhor me explicasse sobre isso. E gostaria também que o senhor pudesse falar sobre as filas que ainda permanecem nos pontos de distribuição, apesar de uma das coisas que foi aqui prometida, que as filas acabariam, e a gente não ainda percebe que as filas ainda estão grandes, doutor Gerson. É isso? Posso começar? E gostaria de saber se o Nossa Senhora das Dores 2, o Belinho Ometo, vai haver de novo as farmacinhas. Hoje, nós não temos condições ainda. E estamos nos estudos para ver se um dia a gente possa voltar. Segunda coisa, em relação à economia, doutor Rafael, é muito pouco tempo, 8 meses. Nós gastamos exatamente a mesma coisa, praticamente, diferença financeira muito pouca. Quanto ao número de pessoas que pegavam remédio em relação ao ano passado, eu respondi aqui para o vereador, acho que o Alemão, dá mais ou menos 18 mil pessoas a mais que o mesmo período do ano passado. Então, as pessoas não estão sendo penalizadas, porque tem um número maior de pessoas pegando remédios, significa isso, provavelmente, melhor acesso. Quanto a denúncias, o sistema é um sistema muito bom. O vereador, ele estudou o sistema, ele entende disso, e nós colocamos os lotes, está aqui. Todos os lotes, a gente coloca, quando entra no sistema, se coloca os lotes. Pode ser que algum remédio tenha vencido anterior a isso. As insulinas, por exemplo, nós recebemos com 2 anos de antecedência antes de vencer. E essa denúncia, que a semana passada correu aí, que tinha uma denúncia, quando a Silvia me mandou, eu estava na prefeitura, 22 horas, eu chequei imediatamente e não foram encontrados dados de vencimento daquela insulina, daquele lote. Então, realmente, todos os lotes são cadastrados, doutor Rafael. Somente para, desculpa, mas para complementar que nesse caso da medicação que eu mencionei ao senhor, não foi denúncia. Eu vi juntamente com a Comissão da Saúde e nós nos deparamos com as medicações sendo descartadas, várias com prazo de validade vencido, e lotes que chegaram também com prazo de validade já 5 dias já de vencimento. Então, a pergunta é se o sistema não está conseguindo... O sistema rastreia assim. Nós não distribuímos remédio de uso contínuo, por exemplo, mais que 90 dias antes do vencimento. Essa não é a recomendação da Secretaria. Nenhum remédio com até 90 dias de vencimento deve ser distribuído nas unidades de saúde. O sistema tem que ter isso, senão se perde o controle do sistema. Cada remédio, ele tem um lote. Se vocês pegarem a caixinha do remédio, tem a validade ou lote. A gente digita no sistema o lote, para que não seja entregue vencido. Quando vai disponibilizar, se o remédio está para vencer, o sistema avisa. Então, não é para disponibilizar em nenhuma unidade remédio até 90 dias de vencimento. Mas houve a falha. Houve a falha, porque venceu. O remédio não venceu? Não estava vencendo? Então, eles disseram que realmente viram o posto. Eu não tive essa informação, eu vou ver com o pessoal da farmácia central para ver o que está acontecendo e quando ocorreu isso. O posto é no Nova Limeira. Tá. É dinheiro do povo. Eu não posso dar uma data para vocês, que você é incoerente.
Assim que nós tivermos condições, nós vamos colocar as unidades em funcionamento. Assim que tiver condições. Assim que tiver condições. Oi. Eu preciso voltar a palavra para o presidente da comissão, doutor Rafael. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora ao vereador Estevão. O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta, o secretário 3 de resposta. Doutor Gerson, bem rapidamente, eu gostaria de me posicionar, né? Porque a priori eu faria uma explanação sobre o requerimento que eu fiz. Mas assim como outros vereadores já se posicionaram, o meu posicionamento também é contrário ao fechamento da distribuição dos medicamentos, das farmácias. E eu acho que isso daí seria unânime. Ainda mais quando nós temos aquela premissa do direito adquirido. Muita gente se fala na iniciativa privada sobre isso. Nós acabamos sofrendo com a questão do direito adquirido e quando você tira isso, é sempre muito danoso. E me coloco aqui à disposição, né, se houver a necessidade para construir essas possibilidades da ampliação na distribuição de medicamentos. E eu estava, inclusive, pensando numa outra situação, na questão do cadastramento das pessoas, né? Talvez não seja possível a distribuição do medicamento, mas é possível o cadastramento das pessoas no sistema. Eu não sei se esse cadastramento de pessoas já foi superado ou, pelo que me parece, ainda existe uma certa dificuldade, filas, né, nos pontos de distribuição, talvez um pouco por conta ainda desse cadastramento que ainda está ocorrendo e também por conta do próprio processo da distribuição do medicamento. Seria apenas isso. Cadastramento, ele ocorre automaticamente quando a pessoa vai retirar medicamento, não se faz só cadastramento. E hoje aonde vocês podem perceber fila, talvez seja na farmácia de alto custo, porque ali nós colocamos mais funcionários para que as filas não ocorram, mas é um número muito grande de pessoas que retiram remédio de alto custo. Então ali pode ser que realmente esteja ocorrendo algum problema e nós estamos tentando colocar mais servidores ali. Nós inclusive trouxemos servidores da farmácia central e colocamos ali para agilizar o atendimento. O alto custo às vezes demora, tem muita papelada do Estado de preenchimento, às vezes demora um pouco. Eu vou abrir pergunta ao público, a última pergunta ao público, depois a última pergunta do plenário, até porque regimentalmente, dentro do protocolo aqui, temos que, já faltam 20 minutos, 19 minutos, e temos que encerrar antes das 10 horas ou 10 em ponto. Então a senhora tem 2 minutos para fazer a pergunta ao secretário, o secretário 3 de resposta, e inicie com o seu nome, por favor. Boa noite, eu sou Ana Paula, moradora do bairro do Tatu. A minha pergunta ela vai ser bem simples, assim como vários vereadores já disseram, e as pessoas também que vieram aqui. A gente sabe que foi prometido a medicação no dia seguinte na área rural, e isso é algo que não está acontecendo. Mas eu acho que o que mais está incomodando a população da área rural é que foi prometido também a primeira instância, no posto, na reunião que eu participei, até tenho gravada, foi oferecido um retorno à população da área rural em 30 dias. Depois ele foi modificado para 90 dias. Será que há a possibilidade de ter uma data definida, ou pelo menos um mês, que estarão retornando, para ver como é que está o andamento, como é que está a realidade, não a qualidade agora do momento? Eu já conversei com o prefeito, ele vai agendar uma reunião. Mas não tem mês, então, né? Vamos continuar no ar. A data eu não tenho hoje, mas já estamos em conversa com conversa. Mas será esse ano? Sim. Passo a palavra agora ao vereador Wagner Barbosa. O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta. O secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen, 3 minutos para fazer a resposta. Obrigado, presidente. Público presente, secretário Gerson.
eu também queria deixar claro que eu, como vereador, eu também sou contra o fechamento das 17 farmácias, assim como os vereadores, como a população em geral. E nós temos que ser objetivo e tentar ajudar. Uma pergunta é o seguinte: se o senhor tem noção quanto ficaria esse custo para reformar o prédio físico das 17 farmácias? As 17. Haja visto que o vereador Estevam falou que o sistema do software pode ser colocado em todas ou até mais. Qual que é o meu objetivo? Para a gente poder avançar e acelerar e ajudar, amanhã eu vou ver aqui na casa com os advogados para fazer um projeto de lei que nós possamos fazer um projeto em conjunto com a iniciativa privada com a pública, para que, por exemplo, se a prefeitura não tem condição financeira para poder arcar com essa reforma, que seria, como o senhor disse, seria o mais importante hoje para poder liberar, que nós, amanhã eu vou conversar com o Júlio, se puder fazer esse projeto, nós vamos entrar com esse projeto-lei, para que a iniciativa privada, junto com a pública, a prefeitura, possa ajudar a fazer as 17 reformas e, com isso, agilizar para que possa voltar às farmácias. E também, em relação ao que pode ajudar, se existe o interesse da própria Unicamp, eu conversei com algumas pessoas que têm projeto na área da saúde, imposto de saúde que já foi feito em várias cidades aqui no estado de São Paulo, para poder ajudar a fazer, através do sistema deles, o gerenciamento. E eles estão à disposição para ser feito. Agora, se puder, nós vamos fazer esse trabalho e vamos fazer junto com a iniciativa. Nós nos comprometemos a, depois desse projeto estar pronto, como é feito em praças públicas, tem iniciativa privada que entra com o dinheiro junto com a prefeitura, que possa entrar com o dinheiro para reformar, e nós, como vereadores, irmos atrás das empresas para fazer essas reformas. Parceria público-privada é uma coisa viável, mas é uma coisa complexa. Vocês têm que estudar isso. Segunda coisa, uma unidade nova hoje custa em torno de R$ 1.500.000 a R$ 1.700.000. Reformar uma unidade não sai por menos de R$ 800.000 cada uma. Passar a palavra agora a Lu Bogo. Bom, acho que já finalizando, eu quero agradecer a presença do Dr. Gerson, a presença de todos que estiveram aqui nessa noite, e eu quero deixar o meu apelo ao prefeito Mário Botion, ao Dr. Gerson, a sensibilidade de rever a volta das farmácias nos bairros, que tanto prejudicou tanta gente. Então, eu deixo o meu registro aqui de apelo para que ele se sensibilize. E o senhor também, doutor Gerson. Muito obrigada. Tenho maior interesse, vereadora. Só que a gente precisa que realmente elas funcionem como farmácia e realmente que a população seja atendida com dignidade, com um profissional que é realmente competente para distribuir a medicação. Isso é o nosso sonho. Nós vamos persegui-lo. Doutor Gerson, estamos chegando ao final já da audiência pública. Gostaria que o senhor, dentro aí de 2 minutos, 2, 3 minutos, o senhor explanasse suas considerações finais para a população e para os vereadores que estão na casa. As minhas considerações finais são que nós nunca pensamos em prejudicar ninguém na Secretaria de Saúde, e sim em beneficiar pessoas. Mas para beneficiar pessoas, existe uma estrutura mínima de funcionamento de unidades, e que hoje o Conselho Regional de Farmácia considera esse mínimo como uma farmácia. E para ser uma farmácia, precisa funcionar dentro da vigilância sanitária, dentro das regras da vigilância. E nós estamos com várias emendas parlamentares de deputados que pedem voto em Limeira, de todos os partidos, tem partido PT, tem todos os partidos. Tem partido do PSD, tem o do Miguel. Nós estamos pegando essas emendas, 4 unidades novas e algumas emendas de reformas para que a gente consiga colocar as unidades em funcionamento adequadamente. E quanto a uma queixa generalizada que eu senti da população aqui dos nossos servidores, eu acho que nós temos que intensificar muito a capacitação dos nossos servidores para tratar a população com dignidade, porque é isso que a gente espera e que a gente ensina. Eu gostaria de agradecer
a presença do secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen, que se dispôs a comparecer na audiência pública, prestar os esclarecimentos aí à população. Gostaria de agradecer aos vereadores que aqui compareceram, a toda a equipe da Câmara Municipal e o meu agradecimento especial à população que deixou a sua casa, o seu âmbito familiar aí, seus compromissos e que vieram aqui fazer o papel da população, o papel da cidadania, que é simplesmente opinar diante de uma medida tomada pelo prefeito que, de certa forma, impactou e que gerou a opinião, em alguns casos, contrária à decisão. Então, acho que o país clama por isso, a participação de todos. Quero externar ao senhor a minha opinião pessoal, que sou contra desde o início o fechamento da farmácia, por entender que, infelizmente, a terceira idade ou as pessoas que dependem dos remédios, e o SUS prega a descentralização da saúde, e que, infelizmente, no Brasil, eu tenho o entendimento que as pessoas envelhecem muito mal, com mais de 2 doenças já a partir dos 40 anos, a dificuldade que é para a população, de repente, ter que andar 3 quilômetros, mas como vereador posso divergir, promover o debate e a audiência pública, até porque a população é quem deve, nesse momento, externar a sua opinião, mas infelizmente não depende dos vereadores dessa casa. Tenho que respeitar a decisão do Executivo, mas não concordar. Então, somente externando aí que sou contrário também, por diversos motivos, pelos quais hoje não é o dia da gente debater isso. Vou suspender a sessão por 5 minutos. Ou a audiência pública por 5 minutos. Aberta a audiência pública. Convoco aos vereadores e o senhor secretário para assinar a ata. E encerro a audiência pública nesse momento.